Olá, meus queridos, vamos para mais uma semana de aulas remotas e nós estamos estudando as razões trigonométricas no círculo trigonométrico. Então, nas 2 semanas anteriores, nós estudamos primeiro o seno no círculo trigonométrico e a gente viu que o seno é o eixo y, coincide com o eixo y. Depois nós estudamos o cosseno e aí nós vimos que o cosseno coincide com o eixo x. E agora nós vamos estudar a última razão das primitivas que falta, que é a tangente. Então, vamos estudar a tangente no círculo trigonométrico. Então, observe que para definirmos a tangente de um número real alfa, vamos acrescentar a circunferência trigonométrica um terceiro eixo. Então, nós não vamos usar nem o eixo x e nem o eixo y. Esse eixo é denominado eixo das tangentes. Como é que ele é obtido? Ele é obtido ao tangenciar uma reta vertical, a circunferência no ponto 1, 0, ou seja, naquele ponto de origem, em cima do eixo x, 1, 0. O ponto A é a origem do eixo das tangentes. E no sentido positivo é para cima, no sentido negativo é para baixo, ou seja, ele é paralelo ao eixo dos senos, ou seja, e o sinal coincide exatamente ao mesmo sinal dos senos. Para cima ele é positivo, para baixo ele é negativo. Então, unindo o centro O à extremidade P, e aí P é igual a B e P é igual a B', então o arco medido em radianos de P de um número alfa é dado por OP, que é o eixo das tangentes no T. Então, observe que vamos fazer o desenho. Então, observe que o eixo das tangentes é um eixo paralelo ao eixo dos senos, e ele tem origem onde? No ponto 0, 1 e 0. Então, observe que nós traçamos um ângulo que nós queremos, o ângulo alfa, e aí traça. Então, observe que ele vai coincidir com o eixo das tangentes. Então, a tangente vai ser exatamente a distância de quem? Do ponto A até o ponto T, ou seja, traduzindo, a tangente de alfa é a medida de AT. E aí vocês vão observar que alfa está no primeiro quadrante, que alfa, neste caso, nesse desenho, está entre 0 e 90. Então, quer dizer que o sinal da tangente no primeiro quadrante ele é positivo. Por quê? Porque ele ficou acima do eixo x. Ou seja, para cima ele é positivo, para baixo ele é negativo. Então, observe que a tangente ela é um eixo paralelo ao eixo dos senos e tem origem onde? No ponto tem origem no ponto A, que é na origem 1 e 0. Então, para cima ele é positivo, para baixo ele é negativo. Então, considerando o sentido positivo, o eixo das tangentes, temos que P pertencente ao primeiro quadrante, o alfa é positivo. A gente já viu, tangente de alfa é positivo. E aí a gente vai saber como é que acontece nos demais quadrantes. Então, nos demais quadrantes, nós vamos ter o seguinte. No segundo quadrante, observe que eu vou traçar o arco AP, e aí o arco AP eu vou traçar ele até ele encontrar a tangente de T, e aí você vai verificar que a tangente de T, nesse caso, vai ficar abaixo do eixo. Se ele está abaixo, ele é o que? A tangente de T é negativa. Então, no segundo quadrante, a tangente de T é negativa. No terceiro, então, vou traçar o arco AP, e aí vou traçar coincidindo com a origem até encontrar o eixo das tangentes. O segmento saindo de P, passando pela origem até encontrar o eixo das tangentes. Então, eu vou observar o quê? Eu vou observar que no terceiro quadrante ele encontra o eixo das tangentes na parte acima, para cima. Então, no terceiro quadrante a tangente ela é positiva. Vamos ver no quarto. No quarto quadrante eu vou traçar o arco AP. E observe que quando eu traço saindo da origem, passando por P até encontrar o eixo das tangentes, eu vou encontrar o eixo das tangentes abaixo do eixo x. Então, se eu encontrar abaixo do eixo x, quer dizer que a tangente no quarto quadrante ela é o quê? Menor que zero, portanto, negativa. Em resumo, nós temos o seguinte.
No primeiro quadrante a tangente é positiva, no segundo quadrante a tangente é negativa, no terceiro quadrante a tangente é positiva e no quarto quadrante a tangente é negativa. Não esqueça disso, isso é muito importante. Os valores notáveis, assim como a tangente, nós temos os 17 valores notáveis, assim como o seno, cosseno e a tangente. Os 17 valores notáveis, que são os pontos em cima dos eixos, 0, 90, 180, 270 e 360, e são os valores notáveis 30, 45 e 60 com as suas respectivas simetrias. Então, eu não fiz aqui as simetrias, já que eu tinha feito no seno e no cosseno, para não ficar muito repetido, eu não fiz as simetrias, mas você sabe que as simetrias do 30 é 30, 120, 210 e 330. A simetria do 45 é 45, 135, 225 e 315. E a simetria do 60 é 60, 120, 240 e 300. E aí você sabe que nas simetrias o que acontece? Os senos, os cossenos e a tangente são iguais em módulo, o que vai diferenciar os sinais deles dependendo de cada quadrante onde ele esteja. E aí você vai lembrar que na tangente, no primeiro quadrante é positivo, no segundo quadrante negativo, no terceiro quadrante positivo, no quarto quadrante ele é negativo. Então, eu fiz os valores dessas tangentes, né? Então, observe que o de 60... e aí nós vamos fazer o seguinte, completando aí a tabela, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos, no 0, ele é 0. Vamos fazer só nos eixos. No 0 é 0. Aí no 90, vocês observem que, como ele é paralelo ao eixo Y, ao eixo dos senos, ao eixo das tangentes, ele não toca. Ou seja, paralelo quer dizer que não tem nenhum ponto em comum. Então, quer dizer que não tem nenhum ponto em comum, quer dizer que a tangente de 90 ela não existe. Nem a tangente de 90 e nem a tangente de 260. Por quê? 270. Por quê? Porque no 90 e no 260 ele está em cima do eixo dos senos, e aí ele é paralelo ao eixo das tangentes, então não existe. Então não existe tangente nem em 90 e nem em 270. Aí no 0 é 0, no 180 também é 0 e no 360 é 0. Então, em cima dos eixos, você vai lembrar o seguinte, no 90 e no 270 não existe, e no 0, 180 e 360 é 0. Né? Então, e aí vocês vão observar as simetrias. Né? Então, no 30, a tangente de 30 é quem? É raiz de 3 sobre 3, que é a mesma de 150, só que no 150 ela é negativa, então é menos raiz de 3 sobre 3, que é a mesma no 210, e aí no 210 ele é positivo, que é raiz de 3 sobre 3, que é a mesma no 330, e no 330 ela é negativa, então é menos raiz de 3 sobre 3. No 45, a tangente de 45 é 1, então, que é a mesma no de 135, 135 só que é negativo, é menos 1. No 225 ele é positivo, que é 1, e no 315 ele é negativo, que é menos 1. E no 60, o de 60 é raiz de 3, e aí raiz de 3 no 120 ele é menos raiz de 3, que ele é negativo no segundo quadrante. No 240 ele é positivo, então é mais raiz de 3. E no 300 ele é negativo, então é menos raiz de 3. Outra coisa importante é que na tangente, o seno e o cosseno ele é limitado por 1 e menos 1. A tangente ela não tem limitação, ela pode ser maior do que 1 e pode ser menor do que menos 1. Um exemplo clássico é raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7, que é maior que 1, e a raiz de menos raiz de 3 é menos 1,7 aproximadamente, então é menor do que menos 1. Então, o seno e o cosseno eles são limitados entre 1 e menos 1, por quê? Porque eles ficam dentro do eixo. A tangente é um eixo fora, ele fica dentro do arco. Seno e cosseno fica dentro do arco. Então, o maior valor é 1 e o menor valor é menos 1. O eixo das tangentes fica fora do arco, então ele tem valor maior que 1 e tem valor maior que menos 1. E aí, o crescimento e decrescimento nas tangentes é muito simples. Né? É só lembrar o seguinte, que todos os quadrantes a tangente ela é crescente. Okay? Em todos os quadrantes a tangente ela é crescente. Observe, no primeiro quadrante ela sai de 0 e vai até... Vamos observar até 60.
Então, de 0 até 60, ela sai de 0 e vai para raiz de 3. Então, está aumentando. Vamos lá, do 120 até o 180, observe, ele está saindo de menos raiz de 3 para 0, então está sendo negativo, está indo para o nulo. Então, vamos lá, 180 até 240, está saindo de 0, indo para a raiz de 3. E no 300 até 360, observe que ele está saindo de menos raiz de 3, indo para 0. Então, em todos os quadrantes, a tangente ela é crescente. Bom, com isso nós finalizamos a parte teórica. Vamos fazer as aulas de exercício. E lembrando que eu só falo no círculo, na primeira volta, e aí você sabe que quando ele está mais de uma volta, basta ver qual é a congruência dele no ângulo maior que 360 para que você possa observar. Então, só precisa saber de 0 até 360, porque todos os ângulos maiores que 360 ou menores que 0, basta eu saber a congruência dele na primeira volta para mim poder saber quem é a tangente dele. Bom, e com isso nós finalizamos a parte teórica. Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência para as 2 aulas de exercício para vocês poderem resolver os exercícios de vocês. Então, tchau, até a próxima aula.